Finalmente, depois de anos de espera, Sarah J. Maas anunciou o lançamento dos próximos livros de ACOTAR e simplesmente essa semana foi iniciada a pré-venda do sexto livro pela Amazon, que será lançado de fato dia 27 de outubro e todo o fandom entrou em colapso. Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Laura e aqui no meu perfil você vai ver um pouquinho de tudo. Tem conteúdo de viagem, conteúdo de make artística, de maquiagem, resenha de produto e agora, claro, conteúdo literário, que é uma coisa que eu sempre amei desde pequena. Bom, essa notícia bombástica simplesmente fez com que eu tivesse que organizar todas as minhas leituras do ano. E sim, eu sou uma virginiana que planeja as leituras que eu quero fazer durante o ano em gêneros, em sagas, tanto que Trono de Vidro tá aqui todo e inclusive Crescent City ainda empacotado, porque eu quero ler em sequência e que nada me atrapalhe enquanto eu estiver lendo. Porém, a ACOTAR entrou na jogada este ano e eu vou ser obrigada a reler toda essa saga porque eu li simplesmente em janeiro de 2021. Então nós temos 5 anos aí, alguns meses, né, que eu não volto para esses livros e eu realmente me forcei durante 5 anos para não consumir muito conteúdo ou lembrar dos mínimos detalhes porque eu queria muito que essa série, quando relida, fosse como se fosse da primeira vez. Deu pra entender? Essa série simplesmente não saiu da minha cabeça durante todo o tempo desde que eu li. E foi um conteúdo que eu fiquei tão obcecada que na época que eu tava lendo, eu fiz tanto vídeo, mas tanto vídeo sobre a Kotar. Eu fiz vídeo de maquiagem artística mais de uma vez. Inclusive, na época eu fechei uma parceria com a Kotar, o fandom de Kotar aqui do Brasil, que é a Kotar BR Oficial. E nós fechamos uma parceria para fazermos vídeos de make artística todos os meses, inspirados em todas as cortes. Se você acessar aqui, eu vou deixar aqui o botãozinho com o link dos vídeos. Eu fiz toda uma playlist aqui no meu canal só com os vídeos de Acotar. E aí eu fiz mais de uma vez essas makes artísticas, ensinei passo a passo aqui no YouTube, tanto no Instagram, de tanto que eu era fanática. Era não, né? Ainda sou. Então, vamos para a organização dessas leituras. Aqui eu já vou aproveitar e te mostrar qual é a ordem de leitura dos livros e o que você precisa de fato ler para entrar nesse universo e acompanhar o lançamento desses próximos livros. ACOTAR é a abreviação de Corte de Espinhos e Rosas, que é o primeiro livro da série, que seria este daqui, inclusive o meu ainda na capa antiga. Na época que eu li em e-book e fiquei tão obcecada que comprei toda a série física e nunca tirei do plástico, porque eu não queria que estragasse. E olha, tá em perfeitas condições desde a época que eu comprei. Então, gente, eu ainda tenho essa capa e tô muito triste que os próximos livros não virão com esta capa, e sim com as capas novas. Só um adendo, né? Mas voltando, este é o primeiro livro, que é Corte de Espinhos e Rosas. Esse é o início, né, de toda a série. E logo após ele, nós temos Corte de Névoa e Fúria, que na minha sincera opinião, é o melhor livro dessa série. É o melhor livro dessa série. Eu amo muito este livro. Eu li todos eles muito rápido e em e-book, né? Mas muito rápido mesmo. Então, este é o segundo livro da série. Também plastificado ainda, né, galera? Porque eu não consegui tirar do plástico. Não tive coragem. E o terceiro da trilogia é Corte de Asas e Ruínas. Digo o seguinte, trilogia, porque aqui nós temos a história principal com início, meio e fim. E depois dessa história aqui, tá? Que é da personagem principal, Fairy, como você quiser falar, eu falava Fairy quando eu lia. Depois vieram me falar que era Freira. E aí, enfim, o jeito que eu aprendi a falar foi Fairy, então não me julgue. Esses são os 3 primeiros livros e ali começa o início, meio e fim da história dela. Depois nós temos Corte de Gelos e Estrelas, que seria tipo uma novela sobre todos os personagens após o terceiro livro. Este livro aqui muita gente dispensa, mas eu recomendo que você, se ainda não leu, se não leu a série, né, leia este livro também, porque é muito legal ver como os personagens ficaram depois. Esse livro é muito bonitinho, aqui ó, tá os 3 na ordem,
E aí nós temos esse daqui depois. Esse livro é muito legal. Depois desses livros, né, desses 4 livros, veio o lançamento deste daqui, que é Corte de Chamas Prateadas. E aqui nós temos a história de outra personagem, que é a irmã da personagem principal dos 3 primeiros livros. Aqui nós vemos todos os personagens daqueles livros ali, porém é a história narrada por ela aqui. E este livro aqui tá sem o plástico, né? Porque quando eu comprei eu não quis ler em e-book, eu quis ler o físico, então este tá sem o plástico, mas ainda tá novinho, né, gente? E eu tenho uma mísera marcação, coisa feia, né? Mas é que eu tenho muito dó de marcar livro e eu marquei uma só daí, porque eu fiquei com... Queria muito marcar e fiz a marcação. Inclusive, dentro dele, olha só, quando eu comprei, vieram os cards junto. Ó, marca a página. Ah, tá amassado. Nem tinha visto. E eu comprei o livro também com os capítulos extras, né? Esse daqui vinha com os capítulos extras no finalzinho aqui, que muitas edições não vieram. Na época eu comprei com os brindes e já veio o capítulo extra. Então, temos que ler toda essa série novamente para ler a Cotar 6. Para quem ainda não leu, né? No caso, teria que ler esses livros aqui. Porém, Sarah J. Maas, não satisfeita com a coleção inteira de ACOTAR, aqui meu livro edição especial, que eu comprei o primeiro também, não satisfeita com essa coleção aqui de 5 livros, para dar uma sequência, ela simplesmente lançou uma outra série, que se chama Cidade da Lua Crescente. Muita gente confunde, não entende muito bem a ordem de leitura desses livros e o que uma tem a ver com a outra. Então, pessoal, o que acontece? Sarah J. Maas criou um novo universo em Cidade da Lua Crescente, Crescent City, tá? Essa é a Casa de Terra e Sangue, que é o primeiro livro, e criou um novo universo aqui com outros personagens, tá? Esse livro eu li, até tá bem marcadinho, li já faz um tempão também. E depois ela fez o lançamento daí de Casa de Céu e Sopro, segundo livro, e o terceiro livro, Casa de Chama e Sombra, que ainda tá no plástico. Esses 2 eu ainda não li, o primeiro eu já li. Porque o que acontece? Sarah J. Maas ligou esse universo aqui com ACOTAR. Então, para ler ACOTAR 6, nós temos que ler Crescent City para ter uma leitura mais imersiva, para a gente entender melhor, porque, como eu não li, eu não sei explicar o que exatamente ocorreu aqui, né, qual é a ligação. Não quis pegar spoilers também, mas eu sei que tem envolvimento de alguns personagens de ACOTAR nos livros de Crescent City. Não no primeiro livro, porque o primeiro livro eu li e não tem envolvimento algum. Porém, nos livros da sequência, né, os que vêm depois, que é Casa de Céu e Sopro e Casa de Chama e Sombra, tem envolvimento daí com a série principal ali de ACOTAR. Então, para ler ACOTAR 6, a recomendação é que você leia também Crescent City. E Crescent City realmente daí é uma leitura um pouquinho mais densas, são calhamaços imensos e maiores daí que o maior calhamaço de ACOTAR. Olha a diferença. Enquanto ACOTAR tem o último, né, que é o maior, aqui, o último que nós temos, que é o maior, que tem 700 páginas, o segundo e o primeiro aqui, de Crescent City, tem cerca de 900 páginas. São 2 quilos de livro, tá? Eu pesei. Então, sim, nós teremos que ler esses livros aqui também. Meu Deus, eu boto tudo torto, né? E aí, gente, nós temos uma série aí pra ler. Reler, né? Releitura aí. E dos que eu não li ainda, os últimos 2 aqui. Teremos que fazer uma releitura de 8 livros. Olha isso aqui. Até 27 de outubro, porque eu, fanática que sou, estarei lá, ó, na fila de espera. Vou estar lá, ó, só esperando o meu livrinho chegar pra mim conseguir ler tudo isso. Isso se eu conseguir ler todos esses livros até outubro, né? Porque, como eu falei pra vocês, tem outros livros na jogada. Eu sempre priorizo leituras novas, não releituras. E eu tava esperando tanto pra esse momento de poder reler ACOTAR, que eu não sei se eu espero pra ler quando lançar em outubro ou espero o lançamento do outro ainda, que vai vir depois de outubro. Eu acho, não tenho certeza, que vai ser em janeiro. Então, temos a leitura aí em outubro e depois uma em janeiro. Então, será que eu vou aguentar esperar de outubro, novembro e dezembro até janeiro pra conseguir ler o próximo que vai vir depois?
Não sei. Então é isso, né, pessoal? Temos aí um problema imenso em formato de 8 livros, mas um problema bom. Porque quem não ama ler Sarah J Maas, né? Sarah J Maas escreve com uma maestria. Quem já leu as obras dela sabe o que eu tô falando. Então, se você já leu, deixa aqui nos comentários se você vai reler também, ou se você não vai reler nada e vai ficar com o que lembra lá de 2021, que nem eu, e vai só ler Acotar 6 quando lançar, ou se você vai fazer toda a leitura do zero porque não conhece esse universo e começou a ficar um pouco obcecado também e quer ler e vai ler todos do zero, inclusive Crescent City, ou se você vai pular Crescent City e vai ler só Acotar para ler Acotar 6. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não foi ali no meu canal conferir os vídeos de make artística que eu fiz sobre Acotar, tá na hora de acessar, então clica aqui no meu perfil, entra ali no canal e olha a playlist de todas as makes que eu tenho certeza absoluta que se você ainda não leu ou você já leu e também ama Acotar que nem eu, você vai amar e vai querer fazer uma maquiagem artística enquanto estiver lendo esses livros. Um beijo e até o próximo vídeo.